O PT chegou para nunca mais sair. Inclusive, eu tenho preocupações no tocante agora ao mês de agosto, quando Dilma recebeu um cartão amarelo da Câmara e deve receber um cartão vermelho do Senado agora, que seria o impedimento definitivo dela. A queda da Dilma não interessa para Cuba. Por quê? Cuba no passado vivia de grana da onde? Da União Soviética. E depois, em grande parte, da Venezuela, de Chávez. Hoje em dia, uma parte considerável, que equivale a 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, no programa conhecido como Mais Médicos. O jornal Folha de São Paulo conseguiu acesso a telegramas oficiais trocados pelos governos de Brasília e Havana que permitem afirmar que houve um drible no Congresso para a implantação do Mais Médicos. Os primeiros movimentos foram de Cuba e começaram em 2011. O embaixador brasileiro em Havana, na época, ponderou que um acordo bilateral entre os dois países teria que ser submetido ao Congresso. A OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, entrou como intermediária, caracterizando a contratação dos serviços como cooperação na área médica e não como acordo bilateral. As informações coincidem e corroboram as que foram reveladas pela Band em 21 de março de 2015. Na gravação, uma das coordenadoras do Mais Médicos na OPAS se preocupa claramente em esconder do público o que parecia ser um importante objetivo do programa. Se a gente coloca governo cubano, se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral e pode dar uma detonada nisso. A gente pode colocar neste TA Mercosul e Unasul, que vai dar, digamos, 2 milhões, para tirar o foco só Cuba e incluir países do Mercosul e da Unasul. Eu deixaria os médicos no Brasil, mas uma condição muito simples, que eu duvido que alguém discorde de mim. Primeiro, façamos a prova do Revalida, que seja até um Revalida Light. Havana exigia que os profissionais cedidos fossem avaliados apenas em Cuba. Para saber quem é agente, quem é militar e quem realmente é médico. Hoy la ONG Prisoners Defenders denunció que tiene pruebas de que más de 60 galenos son en realidad militares camuflados. Buena parte de los médicos que Cuba envió a México son en realidad militares, según un informe reciente presentado por Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders. El régimen cubano tendría miedo de enviar médicos a México por la posibilidad de que escapen hacia Estados Unidos. Larrondo y otras destacadas personalidades que le acompañaron dijeron que 60 médicos que llegaron el mes pasado a Nayarit son en realidad miembros de la milicia cubana. Durante la crisis por el COVID-19, el gobierno mexicano pagó $10,700 mensuales por cada médico procedente de la isla. Sin embargo, el régimen presidido por Díaz-Canel entregó únicamente $600 a cada participante de la misión. Diversas organizaciones han denunciado las condiciones de trabajo a las que son sometidos estos médicos, similares a formas de esclavitud moderna. Porque é uma irresponsabilidade você botar gente sem qualquer formação para atender pobre, ou seja lá quem for. Se eles fossem bons, estariam dentro do palácio atendendo lá a culpa do governo. O outro requisito, eles ganham R$2.000 por mês, 8 mil vai para Cuba, os 10 mil com eles. Tem alguma mãe aqui? Ficar 2, 3 dias ou 4 dias, uma semana fora, longe de um filho de 2, 3 anos de idade, não é terrível? É terrível, eu sou pai. Ok? As mulheres mães que estão aqui, os seus filhos, estão lá em Cuba com os pais, que são reféns. Eles não, raramente desertam. Os 40 apenas desertaram. Foram para Miami. E mais ainda, só tomou-se conhecimento quando estiver em Miami. E o governo deixou bem claro aqui, se alguém pedir asilo, vai ser deportado. Então não pede asilo no Brasil. Isso é um crime, fazer com um homem, com um pai e uma mãe. São mais do que escravos. 4 médicos cubanos processaram nesta sexta-feira em Miami a UPS por facilitar o que chamam de rede de tráfico humano e escravidão que, segundo eles, havia por trás do programa Mais Médicos no Brasil. De acordo com os relatórios apresentados no processo, os médicos cubanos receberam menos de 10% do dinheiro que o Brasil pagava a Cuba pelos serviços, enquanto a UPS, com sede em Washington, e o governo cubano receberam o valor restante. Esses mesmos documentos indicam, segundo os autores do processo, que a UPS arrecadou mais de $75 milhões através do Mais Médicos e cerca de $1,3 bilhão tiveram como destino os cofres cubanos utilizando contas bancárias dos Estados Unidos.
Os médicos cubanos se retiraram do programa por ordem do regime de Havana, que não concordou com exigências do futuro governo brasileiro. Entre elas, a do repasse integral do salário. Hoje, os profissionais ficam com apenas 30%. Eles já começaram a voltar para casa e a previsão é de que todos os mais de 8 mil profissionais voltem para Cuba até o dia 12 de dezembro. Direita 24 horas. Acesse o nosso site www.direita24horas.com e se informe.